Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, Deus está no controle do seu dia. Vamos ler juntos Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós todos fomos chamados. Então, essa parte do versículo, ok para todos nós. Porque ninguém nasceu por acaso. Deus tem um plano para cada criatura. Quando eu me converti, tinha um hino que assim falava, Deus tem um plano para cada criatura. Eu amava cantar essa música. E eu sentia o propósito da minha vida ao cantar. Eu sabia que eu não era um acidente. Eu nasci porque Deus tem um propósito na minha vida, assim como você também. Mas agora está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você vai falar também, eu preencho esse requisito, eu amo a Deus. Ama mesmo? Quando a gente ama, Deus não está falando de qualquer tipo de amor. É um amor de aliança. Ele está falando de prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O amor, ele é um amor de entrega, um amor sacrificial, porque quando eu amo, eu não meço sacrifícios, para mim tudo é fácil, porque eu amo. Então amar a Deus é obedecer, amar a Deus é honrar, e quando eu honro, eu coloco como prioridade. Então, já quando a gente pensa nesse versículo, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. José amava Deus? Sim, ele amava Deus. E as coisas cooperaram para o bem? Ele viveu muitas tragédias, perdas, problemas, impedimentos. José do Egito, que eu estou falando. Ele viveu a cisterna, a prisão, ele viveu a injustiça da casa de Potifar, mas em cada uma dessas situações Deus estava no controle. Tanto que ao final de tudo, quando ele já estava na promessa, ele já era o homem mais importante do Egito depois de Faraó, ele disse para os irmãos, quando os irmãos ficaram com medo da vingança dele, ele disse, olha, eu vou dizer o lema da minha vida, e eu vou ler para você o que está escrito em Gênesis 50, versículo 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Este é o controle de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes você fica se vitimizando, culpando as pessoas pelo fracasso. Não importa o que as pessoas ou o que as situações tenham feito conosco, Deus pode refazer. E ele, como está escrito aqui, José disse, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. E até vocês vão ser beneficiados pela bênção com a qual eu fui abençoado. É incrível isso, não é? Paulo, ele estava em Atos capítulo 27, vivendo um momento de grande dificuldade. Era um momento em que ele era prisioneiro. Ser prisioneiro já não é bom. Ele era prisioneiro, estava vivendo uma tempestade e não era qualquer tipo de tempestade. Uma tempestade em que até mesmo os tripulantes estavam assustados e se sentiam impotentes. Olha o tamanho da tempestade. Paulo poderia dizer, a vida conspira contra mim. Eu ouço muitos discursos assim, tudo acontece comigo. A vida das outras pessoas é mais fácil do que a minha vida. Paulo podia pensar dessa forma. Mas sabe a atitude de Paulo? Eu quero ler com vocês Atos capítulo 27, para você ver como a atitude de Paulo mudou um navio inteiro. Todo mundo foi abençoado por causa de uma pessoa, por causa de Paulo. E Paulo no momento ruim da sua vida. Então, Paulo disse no versículo Atos 27, 32, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso eu peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá
nem mesmo um fio de cabelo. E quando você continua lendo no versículo 36, está escrito que todos ficaram animados. Peraí, o navio inteiro estava abalado. Eram 14 dias de tempestade, mas não era qualquer tipo de tempestade. Tempestade a ponto, como eu disse, dos tripulantes não saberem o que fazer. E Paulo chega e fala, gente, vocês estão sem comer, vamos comer, porque tudo vai dar certo, Deus está no controle. Mas peraí, a tempestade não parou quando Paulo disse isso. E Paulo disse com toda segurança, nenhum fio de cabelo de vocês vai ser tocado. Vocês vão viver, vocês não vão morrer. É fácil falar uma palavra dessa? Se Paulo chegasse, olha, Deus mandou eu levantar a mão e o vento vai parar, as ondas vão aquietar e nós vamos chegar em segurança à terra segura. Mas não foi isso que aconteceu. Deus mandou Paulo se levantar no meio da tempestade, diante do barulho do vento, diante da força das ondas. Deus mandou Paulo dizer para eles, confia que Deus está no controle. Confia e come, porque tudo vai dar certo, Deus está no controle. É difícil quando você chega até uma pessoa que está com um diagnóstico, dizer, Deus está no controle, confia, Ele está te curando, Ele está agindo. É difícil quando uma pessoa tem um monte de coisas básicas para pagar e você diz, calma, Deus está no controle. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu jejum, Ele vai enviar o socorro. Deus está no controle. Certa ocasião, lendo o livro O Intercessor, eu vi como este homem de Deus, ele se comportava e ensinou uma geração. Porque ele tinha um orfanato. E aquele orfanato, por ser tempo de guerra, tinha muita dificuldade para ter dinheiro e para ter o alimento. E ele ensinou aquelas crianças que elas deviam sentar à mesa, mesmo com o prato vazio, agradecer o alimento, porque Deus estava no controle. E essas crianças tiveram experiências sobrenaturais. Quantas vezes essas crianças sentadas à mesa, tocava a campainha e Deus mandava alguém dizendo, olha, eu trouxe toda essa compra porque Deus mandou que eu trouxesse aqui. E essas crianças entenderam que Deus estava no controle da vida delas, a despeito delas serem órfãs, a despeito delas terem sido abandonadas ou a tragédia ter chegado na vida delas. Algumas foram abandonadas, mas outras não, os pais morreram na guerra. Então, que Deus estava no controle da vida delas e que Ele supriria todas as necessidades. E quando Paulo falou isso, nenhum de vocês vai morrer, nem ele imaginava o que Deus ia fazer, como no caso de José, reverter o mal em bênção. Porque a tempestade que era para destruir e era para matar, levou todos os passageiros, os tripulantes, até uma ilha. Em Atos capítulo 28, você vê que o navio foi destruído, mas a vida deles não foi destruída. Eles chegaram até a ilha de Malta. Nessa ilha de Malta, eles se depararam com a doença, a enfermidade. E Paulo orou pelos enfermos, a começar pelo homem mais importante da ilha, e todos foram curados. Conclusão, o poder de Deus se manifestou, o avivamento naquela ilha aconteceu e Paulo recebeu restituição de tudo que tinha sido perdido ali no naufrágio. Paulo e todos que estavam com ele receberam um navio novo, suprimento de novo. Ou seja, quando Deus está no controle, é assustador o furor do problema. Mas Deus te leva para um lugar seguro, como foi com Paulo, como foi com José, porque como você leu comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então o que você está vivendo hoje vai cooperar para o teu bem. Deus vai transformar o choro em alegria, Deus vai transformar a perda em restituição, a enfermidade em cura. Deus é poderoso. Então, se você crê nesse Deus poderoso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar com esta fé de que Deus é poderoso para reverter o mal em bênção. Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor está no controle e nada foge do teu controle. A nossa vida está no controle das tuas mãos.
Por isso hoje nós queremos entregar o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa e as nossas causas. Nós escolhemos crer que o Senhor está no controle mesmo quando não entendemos, mesmo quando o cenário nos assusta. Trabalha, Senhor, em todas as coisas da forma que só o Senhor sabe fazer. Que cada situação coopere para o bem de cada um que aqui está orando e que eles possam, Senhor, se levantar para dizer como José: o Senhor está no controle da minha vida, por isso eu não fui destruído. E Deus reverteu o mal em bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não duvide, Deus é poderoso para reverter o mal em bênção. Eu espero você no nosso próximo vídeo, que é daqui a pouquinho, às 17 horas, e também no nosso devocional, às 5 horas da manhã.